Olá, casais, tudo bem? Aqui é o Thiago, eu sou do Ministério Ágape, da Criviri, e estamos na parte 2 agora, continuando aí o nosso bate-papo rápido, né? Eu falo rápido porque eu estou usando como base o curso do One, curso para noivas, para noivos. Então, aquele casal que está namorando, pretende se casar ou tá já noivo, né? Então é um videozinho aí bem resumido. É a ponta do iceberg, ou seja, só 10% do conteúdo mesmo. Dos 90% aí vocês não têm ideia o quanto é bom, gratificante. Recebi uma mensagem de um noivo falando: Ah, mas isso aqui basta para dar certo o noivado. Não, não baixe a guarda, né? Os relacionamentos, gente, não são por empirismo. Ah, depois que casar a gente vê o que acontece. Não, de forma alguma. Você se aprende, você aprende relacionamento, você aprende a se conhecer. Nesse parte um, tanto é que nós não falamos do casal, falamos de como voltar para sua essência, você reconhecer alguns padrões seus de comportamento. E na parte 2 continuamos com essa tarefa de voltado para eu, sem apontar, e sim cada um assistindo e vendo, mas isso é só 10%. O curso do One ou o curso do Casados, por exemplo, ele o que torna ele especial é a presença, é estar lá com outros casais com o mesmo objetivo. Existem dois modos de nós aprendermos com com os erros. Nós cometemos esses erros, ou os outros cometem o erro e a gente aprende com isso. Então, a interação entre os casais, o material completo, os exemplos, a dinâmica, a lição de casa tornam muito melhor, como se fosse literalmente um presente vindo direto de Deus para vocês. Então, esse resumo é um paliativo. Então, estou fazendo esse vídeo para aquele casal que já está na iminência de casar, né? E não vai ter tempo aí de participar dos 3 meses de curso, porque eu acho mais ou menos umas 14, umas 12 semanas aí, uma vez por semana se reunindo aí os casais, né? Então, isso é um band-aid, é um leve tratamento, um primeiro socorros, vamos dizer assim, né? Então é muito interessante. Bem, eu sou só reforçando, deixa um like, gostei e se inscreva no canal. O nome do canal é Primeiro Vem Deus. Olá, eu sou o Thiago, líder do Ministério de Casais. E agora mudamos a nomenclatura para Ministério da Família na Criveli, então realmente estamos aí focados nas famílias, para os pais, para os filhos e para os casais também. Então a gente é voltado para essa área de relacionamentos aí, mas não importa o grau que seja no caso. Hoje vamos falar sobre um tema especial para qualquer casal que deseja construir um relacionamento sólido e abençoado. Impacto no nosso passado, presente e futuro. Ou seja, nesse momento, vamos voltar para o nosso passado, presente e o futuro para que a gente identifique algumas coisas. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a sua história de vida, suas experiências familiares e até mesmo padrões que vêm sendo repetidos há gerações, bisavô, avô, pai, mãe, podem estar influenciando a forma como você se relaciona com seu noivo, sua noiva, sua namorada, por exemplo, namorado, né? O objetivo, ou relacionamentos no geral, o objetivo desse estudo é ajudar, que é a parte 2. Se você não viu ainda a parte um, volta lá. Ajudar a refletir e influenciar, libertar-se desses padrões negativos e construir um futuro matrimonial saudável e próspero para você. E se esse tema já faz sentido para você, fique comigo até o final, porque hoje vamos mergulhar fundo naquilo que você transforma na sua vida sobre casamento e família. Primeiro ponto importante: o retrato da família, como o seu passado moldou você. Cada um de nós carrega dentro de si um retrato de família, em que cremos. Nossa infância, adolescência foram marcadas por experiências que nos ensinaram coisas boas ou ruins, conscientes ou inconscientemente, amar, lidar com conflitos, até mesmo enxergar a Deus e o casamento
dar uma breve visão disso. Pense um pouco como era o ambiente da sua casa quando você era criança. Seu pai eram presentes? Havia um carinho e apoio ou distanciamento e cobranças excessivas? Você presenciava lucros, brigas constantes? Ou, pelo contrário, era um lar estável, amoroso, né? Pode ter tanto o lado bom como o lado ruim, um pouco dos dois. O mais importante aqui é considerar o seu passado não precisa definir o seu futuro. Deus nos dá a oportunidade de aprender com o que vivemos, mas também de nos libertarmos das dores e dos padrões negativos que herdamos. Então, esse é o primeiro ponto. Lembrar um pouco como foi seu passado. Não é o passado dela ou dele, é o seu. Estamos voltados agora para nós mesmos. Reforçando que esse vídeo é importante que os dois assistam, tá? Nessa parte 1, 2 e 3, não é necessário que vocês assistam ao mesmo tempo. Já a partir da parte 4 em diante, eu já vou recomendar que vocês procurem assistir isso juntos, porque vai ter mais interação. Mas, mesmo assistindo de forma individual, é importante depois vocês conversarem sobre isso. Então, é importante anotar pontos que vocês acharam relevantes e depois conversa aí com a sua namorada ou seu noivo, noiva, etc., com relação a esse ponto, tá bom? Padrões familiares que você herdou. Além das experiências individuais, cada família possui padrões transmitidos de gerações em geração. Alguns são positivos, como valores de honestidade, integridade e amor ao próximo, mas outros podem ser verdadeiros ciclos destrutivos, como vícios, brigas constantes, infidelidade ou simplesmente traição e problemas financeiros ou brigas financeiras. Esses padrões são tão enraizados que muitas vezes os reproduzimos sem perceber. Mas aqui está boas notícias. Em Cristo, toda maldição pode ser quebrada. Pode literalmente ser quebrada. A Bíblia nos ensina que Deus deseja nos libertar e tudo aquilo que nos aprisiona. Talvez sua família tenha um histórico de relacionamentos fracassados, mas isso não significa que o seu casamento precise seguir o mesmo caminho. A transformação começa quando você regularmente, com essas influências, né, busca a renovação através da oração e da mudança de mentalidade. Quantos aqui, por exemplo, eu tenho medo de casar porque eu tenho medo de me separar? Ah, não, só vejo tudo dando tão errado. Hoje eu estava assistindo um Café com Destino com o Thiago Brunet. Então assisto o de hoje, inclusive, né? Thiago Brunet, só que é o Thiago sem TH. Ele falou que a cada 3 casamentos, basicamente, 2, 3 casamentos, em até 10 anos, um se torna divórcio. Olha só que número alarmante, né? Então, praticamente aí de 30 a 50% tem chance de se separar. Por quê? O mundo hoje, que nem eu falei na parte 1, está banalizando. Ah, se não deu certo, separa. Não. É claro que tem aquele 1%, como ele cita, que pode dar algum problema, vai um pouco além da expectativa, mas não 50%, né? Tem que ser muito bem visto com relação a esse ponto. Terceiro ponto importante aí para a mudança de mentalidade, né? O poder do perdão. Lembra que na parte 1 eu falei para vocês estudarem sobre perdão? Então, se vocês ainda não estudaram sobre pedir desculpa, perdão, etc., talvez seja importante vocês voltarem para estudar isso. É um tema que eu não entrei aqui com vocês a propósito, né? Não abordei, não ensinei, mas que vocês têm que correr atrás com relação a isso. Todo relacionamento, gente, por melhor que ele seja, há um pouco de atrito, há um pouco de discussão. E se você não tiver maturidade para desculpar, para se desculpar, para pedir perdão, para perdoar, tende ao fracasso por um problema seu. Ah, não deu certo porque nós não éramos compatíveis. Não, gente, isso aí é uma desculpa tremendamente esfarrapada, né? Então, não deu certo porque você não tinha maturidade, ou que ela não teve maturidade. Então, 100, quase 100% dos casos é falta de conhecimento,
né? Então, o relacionamento também é de se aprender. Você também precisa aprender um relacionamento, não no empirismo, na tentativa e erro depois que já casou, depois que já foi, né? Para muitos de nós, um dos maiores desafios é perdoar os pais e familiares pelos erros cometidos no passado. Os seus pais, gente, eles fizeram os melhores que eles podiam fazer no passado. E quando vocês forem ser pais, vocês também vão cometer muitos erros com o seu filho. Então, nesse momento eu chamo você para o passado, né? Para que você tenha sentido, você pode ter se sentido abandonado, ignorado ou injustiçado em algum momento da sua vida. Talvez tenha crescido lutando por aprovação, ouvindo palavras que te machucaram ou até sofreram com a ausência de afeto. A verdade é que o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Muitas vezes não temos força para perdoar por nossa própria conta, mas Deus nos capacita a liberar perdão, mesmo quando uma outra pessoa não pede desculpas ou não pede perdão, né? Então, eu posso desculpar sem a pessoa pedir desculpa, então pode. Posso perdoar sem a pessoa pedir perdão? Pode. Quem se liberta é você, não é a pessoa. Futuramente eu vou fazer um vídeo só sobre perdão, mas como aqui é um intensivão, né? Você tem que se você quer que seu relacionamento dê certo, você tem que ir atrás dessa informação, tá bom? Eu vou tentar achar deixei um vídeo até sobre perdão aí anteriormente lá do seriado The Chosen, né? Então dá um bom briefing aí com relação a esse ponto, tá? Uh, Em Efésios 4,32 nos lembra, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando escolhemos perdoar, não estamos dizendo que o erro foi certo, mas estamos nos libertando do peso que ele carrega. Além disso, ao perdoar aqueles que nos machucam, estamos pavimentando um futuro mais leve e saudável para nós mesmos e para nossos filhos também. Tem uma historinha que me ensinaram recentemente que eu gostei muito. Quando você encontra justiça, graça e misericórdia, geralmente nem todo mundo sabe diferenciar os três. Eu, pelo menos, há muito tempo não sabia diferenciar quando se faz justiça, ou graça ou misericórdia. Aí me deram um exemplo muito legal disso. Justiça. Imagine o seguinte cenário: veio uma pessoa, estava dirigindo, ela errou a curva e bateu no muro da sua casa e derrubou o muro com o carro, né? A justiça é: vou chamar os seus pais, a seguradora e você se vira, né? A graça é: bateu no muro, opa, tá tudo bem com você? Ó, sai do carro, né? Você tem seguro? Não, não tem? Então, vamos conversar com seus pais, vamos com calma ver direitinho tudo o que aconteceu, né? Para que tudo dê certo, mas fica calma, não fica aflita porque essas coisas acontecem. E a misericórdia a pessoa vai, bate, derruba o seu muro, você chega para a pessoa e fala: tá tudo bem com você? Não se preocupa, vou pagar seu carro, vou pagar meu próprio muro, vou consertar e não vou comentar nada com ninguém. Fique em paz com relação a qualquer coisa, né? Olha a diferença dos três. Parece que o misericórdia termina sendo um pouco absurdo, né? Mas a matemática de Deus não é a nossa matemática humana. Continuando. Item 4. Construindo um novo futuro. Você pode romper com o passado. Agora que entendemos um pouco que o passado nos influencia, a pergunta que fica é: o que podemos fazer para garantir um futuro abençoado e cheio de propósito? A resposta é viver o presente de forma consciente e intencional. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, que eu gosto de
Vou colocar um fundinho musical. Muito bem. Agora que entendemos como o passado influencia, a pergunta que fica é como podemos fazer para garantir um futuro abençoado e cheio de propósito? A resposta é viver o presente de forma consciente e intencional. Decida hoje. Identificar quais padrões familiares você deseja manter e quais precisa romper. Nossa, Thiago, eu não tenho como pensar nisso agora. Mas você está trabalhando, etc. Mas daí você precisa parar um pouco, porque isso vai representar, vai influenciar diretamente na matemática do seu relacionamento futuramente dar certo. Liberar perdão para quem te feriu. Confia no que Deus é justo. A justiça dele é que fará o resto. Construir um casamento baseado no compromisso, no respeito e no amor verdadeiro é muito importante. Fortalecer sua vida espiritual e buscar em Deus direção para o seu relacionamento. Aí, nesse caso, você. Vai que a outra parte ainda não se converteu, é ateu, etc. Um trabalho que você precisa fazer. E a outra pessoa vai ter esse reconhecimento também, se Deus quiser. E você deseja um casamento forte, o primeiro passo é permitir que Deus trabalhe em sua vida, agora. Seu futuro não está determinado pelo seu passado, mas sim pelas escolhas que você faz hoje. Uma conclusão. Se este conteúdo fez sentido para você, não deixe de compartilhar com seu noivo, sua noiva, ou alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, continue em frente. Não desista disso. E mais um tema que eu queria estar abordando com vocês. Quando vocês honram o seu pai e a sua mãe, seus dias aqui, você ganha uma bênção anexada, né? Como assim ganha uma bênção anexada? Para que você tenha uma vida longa nessa terra, o Senhor teu Deus também te dá para que você tenha uma vida longa e seja bem sucedido no casamento que o Senhor teu Deus está lhe dando. Mesmo que você ache que seus pais não merecem o seu respeito, Deus diz para honrá-los. Por exemplo, em Romanos 13:1 diz claramente que toda autoridade na terra foi estabelecida por Deus e que quando nos rebelamos contra ela, nos rebelamos contra Deus. Há uma diferença entre honrar e obedecer. Note que em Efésios, Paulo usa o termo filho em relação à obediência. O versículo de Êxodo diz simplesmente para honrar o seu pai e a sua mãe. Como adultos, se preparando para o casamento, esse é um aspecto importante para ser compreendido. Você pode começar o processo de honrar seus pais ao iniciar um relacionamento com o seu noivo da maneira certa. Ou seja, você está honrando seus pais simplesmente por estar num relacionamento e tratando a outra parte da maneira certa. Isso já é honrar o pai. Você não está agindo diretamente com seus pais, você está representando eles de forma honrosa. Né? Se os seus pais da sua noiva já faleceram, né? Você pode começar o processo de honrar os pais da maneira certa, né? E cavalheiros, se você não fizeram isso ainda, vão aos pais da sua noiva e peça a bênção deles. Por mais que a sua noiva aceitou, você tem o dever másculo de ir lá. Se os pais da sua noiva já faleceram ou não fazem mais parte da vida dela, escolha um conselheiro espiritual ou uma figura paternal em sua vida e peça-lhe bênção. É importante começar certo para que tudo seja abençoado lá na frente. Não ignore isso. Honrar os seus pais é um dos 10 mandamentos, justamente com a não matarás. Note que não é dito, cristão, honre os seus pais piedosos. A Bíblia é apenas isso. Por causa do plano de Deus, os seus pais, cristãos ou não, são uma proteção para você. Esse tipo de situação pode ser comparada à sua submissão à autoridade do líder dos seus pais. Talvez você não respeite a pessoa atual dessa posição, mas você deve respeitar a autoridade da posição. Você não pode decidir se vai ou não vai submeter-se às leis da terra, dependendo de quem está preenchendo a posição presidencial para essa gestão. É importante que os seus pais acham você ter a opinião do que seus pais
acham da sua noiva, da ideia de vocês estarem casando também. Algumas coisas são bem anexadas, gente. Eu tô falando de uma forma bem resumida, bem superficial, tá? E quando eu falei lá de perdoar, talvez você pense, né? Não me sinto que quero perdoar os meus pais ou minha família. Ore para que você possa olhar seus pais com olhos de Deus. O perdão não ocorre porque sentimos, é uma escolha consciente. Quando alinhamos as nossas vontades com a de Deus, não precisamos depender de sentimentos que temos no momento. Em Salmo 103, 4b diz: O Senhor nos coroa de graça e misericórdia. Afirme isso enquanto está em processo de perdão. Você deve isso à sua família de hoje para que você seja abençoada nas suas futuras famílias também. Ou seja, você dando exemplo para o seu filho ou seu futuro filho que ainda não veio, você pode olhar por esse futuro também para você. Mas se você quer que seja abençoado, você tem que tirar essa maldição do passado. Perdoa, para que no futuro não seja nada carregado. Ah, mas eu não preciso, eu ignoro. Não, você vai ter isso dentro de você sendo transmitido para as próximas gerações. E se você perdoar, nada de ruim será transmitido. Bem, para a lição de casa, eu vou deixar para vocês um tema relacionado a votos de julgamento, a falta de perdão aos pais. Julgue minha mãe, exemplo, julgue minha mãe por ela não ser amorosa ou carinhosa comigo. Fiz um voto afirmando a mim mesmo que nunca seria um filho como ela é comigo. Fazer um julgamento ou um voto impensado traz consequências. Em Levítico 5,4 diz: Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Gente, procure entender essa questão de votos que você está fazendo com a sua noiva, julgamentos, nosso famoso JJ, é o julgo, justifique, acuso, né? Apontar. Você está trazendo situações positivas e negativas do seu passado, sem você perceber, ou que você está ignorando com sucesso, né? E tudo vai dar. Perdão ou falta de perdão também pode afetar ou deixar e unir, né? Então, vamos trabalhar isso a fundo e que Deus abençoe vocês grandemente e se preparem para a parte 3 aí no futuro. Beijos e até o próximo vídeo.